Vamos falar um pouquinho sobre legislação previdenciária. Então, nesse revisional, a gente vai falar pouco porque não é uma matéria que eu vou ter 5, 6 questões no concurso. Mas posso ter uma, posso ter duas, né? E é importante a gente trazer algumas questões do CESP para você. O que é legislação previdenciária? Legislação previdenciária é o conjunto de normas que vão tratar da matéria previdenciária. Então, estão aí as leis, os decretos, os tratados internacionais que versam sobre a matéria previdenciária, as instruções normativas, as portarias, isso tudo vai compor a legislação previdenciária. E aí, eu quero te mostrar algumas questões e tratar de determinados pontos principais. Aí, vamos lá. Olha essa questão. Os tratados e convenções e outros acordos internacionais de que o Estado estrangeiro, o organismo internacional e o Brasil sejam partes e que versem sobre matéria previdenciária serão interpretados como norma geral, lex generalis. Ora, você sabe que o Brasil firma acordos internacionais com organismos internacionais ou até mesmo com Estado estrangeiro, né? Um dos tópicos do edital é esse, tratados, acordos e convenções internacionais. Esses tratados que versarem sobre matéria previdenciária, eles vão ser tratados, vão ser interpretados como norma geral ou como norma especial. Os tratados internacionais, eles estão na mesma hierarquia das leis. Salvo, você está estudando constitucional, eu sei, aqueles que são aprovados por 3/5 dos membros da casa e versam sobre direitos humanos, eles têm o status de emenda constitucional, eu sei disso. Mas no nosso caso aqui, eles vão estar na hierarquia das leis. Se eu tenho uma lei previdenciária e tenho um tratado internacional, do qual o Brasil é parte desse tratado, que versa sobre matéria previdenciária, na interpretação, eu entendo que o tratado internacional é uma norma especial. Ele não é uma norma geral, ele é uma norma especial. Então, ele deve prevalecer naquele assunto. Onde você verifica isso? Anotem, artigo 85A da Lei 8.212 de 91. 85A da Lei 8.212 de 91. Então, os tratados internacionais, dos quais o Brasil é parte, né? Ele firma com organismos internacionais ou com Estado estrangeiro. E que versem esses tratados sobre matéria previdenciária, será tratado, será analisado, será interpretado como norma especial e não norma geral. Portanto, errado esse item. Certo? Confere aí. Portanto, o item é incorreto. Vamos à próxima. Olha só, prova de 2014 do CESP. Acerca da legislação previdenciária, especialmente no que se refere às suas fontes, autonomia, vigência e interpretação, julgue o item que se segue. Ao se utilizar do método de interpretação teleológico, o intérprete busca compatibilizar o texto legal a ser interpretado com as demais normas que compõem o ordenamento jurídico, visualizando a lei, objeto de interpretação como parte de um todo. Ora, quais são os métodos de interpretação que eu tenho? Método gramatical literal, quando eu interpreto a lei, verificando o significado das palavras que ela contém no texto.
Método histórico ou causal. Esse método é interpretando a lei, procurando saber o motivo, o porquê que ela foi criada, a causa. Então, histórico ou causal. Método teleológico ou finalístico. Método teleológico ou finalístico. Vai sair no final de semana, quer gastar um pouquinho o português que está aprendendo, né? Aí você fala, numa análise, numa interpretação teleológica da norma jurídica. Então, o que é uma interpretação teleológica ou finalística? Eu vou interpretar aquela lei procurando saber qual é o objetivo, qual é o alcance, o que o legislador quer com aquela lei. Então, qual é a finalidade? Por isso, método teleológico ou finalístico. E o método sistemático ou axiológico, ele é um método que eu interpreto a lei verificando todo o ordenamento jurídico. Ela faz parte de um todo. Então, eu vou colocá-la dentro de todo o ordenamento jurídico e vou interpretar aquela norma. Agora, veja aqui, vê se a questão está certa. Ao se utilizar do método de interpretação teleológico, o intérprete busca compatibilizar o texto legal a ser interpretado com as demais normas que compõem o ordenamento jurídico, visualizando a lei, objeto de interpretação como parte de um todo. Esse método aqui é o método teleológico ou não? Não, está errado. Esse método aqui é o método, pode anotar, sistemático ou sistematizado, a interpretação sistemática do texto legal, procurando compatibilizar aquele texto que você está interpretando com as demais normas que compõem o ordenamento jurídico, né? Então, é um método sistemático. Portanto, esse item está incorreto. Certo? Vamos à próxima questão. Também de 2014, e aí prestar atenção, percebem que recentemente a CESP está trazendo esse tema. Vamos lá. A interpretação teleológica das normas previdenciárias consiste na análise da norma no contexto desse ramo do direito ou do ordenamento jurídico como um todo, e não isoladamente. Busca-se com isso a integração da norma com os princípios norteadores e demais institutos aplicáveis. Então, está trazendo mais uma vez, eles gostam desse tema, né? A interpretação teleológica de uma norma, ou a interpretação teleológica da lei previdenciária. Diz ele que a análise, né, da norma previdenciária, ele vai fazer o quê? Vai analisá-la dentro de um contexto geral, dentro de um contexto, dentro do ordenamento jurídico como um todo, não isoladamente. E aí vai o quê? Vai integrar essa norma com os princípios norteadores e os demais institutos aplicáveis àquela questão. Essa é a interpretação teleológica? Não. Essa é a interpretação sistemática. Então, o item está incorreto. A interpretação teleológica é eu pegar a norma jurídica e interpretá-la buscando o quê? Buscando o alcance da norma. O que o legislador quis quando estendeu o salário maternidade para o cônjuge sobrevivente? Por que ele quis isso? Por quê? Porque o cônjuge sobrevivente segurado da Previdência Social vai ter que se afastar do trabalho para cuidar do seu filho. E aí, vai ficar sem condições, sem remuneração? Não. Então, qual o objetivo aí do legislador?
a proteção à maternidade, mas a maternidade no sentido amplo, né? A mãe pode ter morrido, mas o pai vai ter que se afastar para cuidar do filho. Então, ele estende. A interpretação teleológica é nesse sentido. Eu vou interpretar de modo a buscar o alcance da norma, qual é o objetivo do legislador, e não o que está descrito nessa questão, né? Aqui é o método de interpretação sistemático. Então, portanto, o item está errado. Vamos mais uma? Vamos lá. 2013. Embora não haja nas normas previdenciárias preceito equivalente ao previsto no Código de Processo Civil, no CPC, segundo o qual o juiz somente se pode valer da equidade quando autorizado por lei, essa técnica, quer dizer, a equidade, essa técnica tem sido utilizada na solução de conflitos que envolvam matéria previdenciária, como os casos de concessão de benefícios previdenciários nas relações homoafetivas. Ora, a equidade é um método de integração da legislação previdenciária, da norma previdenciária. Quando a lei apresenta alguma lacuna, você pode se valer de alguns métodos de integração, como analogia, equidade, princípios gerais de direito e os costumes. O caso aqui que ele trouxe foi o caso da equidade. A equidade é o senso de justiça, né? O senso de igualdade. Pois é, ele está dizendo que o judiciário ele está utilizando na solução dos conflitos em matéria previdenciária a equidade, naqueles casos que envolvem concessão de benefícios nas relações homoafetivas. Está correto esse item, né? Corretíssimo, por quê? Em alguns casos, antes mesmo que o INSS e o próprio Ministério da Previdência Social, através de portaria, entendesse que os casais de união homoafetiva, os companheiros, seriam dependentes do regime geral de previdência social e, consequentemente, com direito à pensão por morte ou auxílio reclusão, o judiciário já havia decidido por várias vezes que nessas relações homoafetivas os companheiros seriam dependentes. E ele utilizou o quê? Ele utilizou o método da equidade, do senso de justiça. Por que o casal, o cônjuge ou companheiro numa união heteroafetiva pode figurar como dependente? Pode ter direito à pensão por morte ou auxílio reclusal do seu companheiro ou companheira. E os de união homoafetiva não. Então, o judiciário se utiliza desse método da equidade. Corretíssimo a assertiva. Item correto. Professora, mas agora já o entendimento da previdência social é esse, união homoafetiva, qualidade de companheiro. Sim, tá? Agora está certo. Então, quando você lá estudou a condição de dependentes, tem lá companheiros, companheiras, tanto de união hétero como de união homoafetiva. Não há problema nenhum. Próximo. No que se refere à concessão de benefícios, a legislação previdenciária deve ser interpretada de forma restrita, razão pela qual não é possível o reconhecimento do exercício de atividade especial em data anterior à legislação a que teria incluído no mundo jurídico, o que representaria a possibilidade de aplicação retroativa de lei nova em violação ao princípio tempus regi actum. Gente, esse item, ele está incorreto, ele está errado e eu vou dizer por quê. Quando surge uma lei
previdenciária que traz, olha só, que traz, por exemplo, o reconhecimento de atividade especial, aquelas atividades exercidas sob condições agressivas ou nocivas à saúde ou à integridade física do trabalhador, eu posso aplicar aquela lei para fatos pretéritos. Isso sem desrespeitar o princípio tempus rege acto. Não é que eu estou fazendo a lei retroagir. A lei vai conceder benefício em razão de condições especiais. Só que aquela pessoa exerceu o trabalho em condições especiais em data anterior à legislação que teria incluído. E eu posso aplicar a lei? Posso. Tá? Eu vou dar um outro exemplo em relação a isso, porque como nós vamos pegar o concurso em 2016, pode ser que ele mude só o tipo de benefício. Lei Complementar 142. Lei Complementar 142, que trata da aposentadoria do segurado com deficiência. Essa lei complementar é de 2013. E ela vai dar o benefício de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição ao segurado com deficiência, reduzindo a idade ou reduzindo o tempo de contribuição, dependendo da aposentadoria que for pleiteada. Ora, para um segurado com deficiência se aposentar por idade, ele precisa ter 60 anos homem, 55 anos mulher e 180 contribuições como na condição de segurado deficiente. Aí eu digo, se houve um segurado com deficiência trabalhando em 2010, 2011, 2012, 2013, esse tempo que ele estava na condição de deficiente, anterior à lei, não vai poder ser incluído como deficiente, só porque a lei chegou depois? Lógico que vai, né? Eu não estou retroagindo a lei. A lei vai me conceder o benefício da lei para frente. Mas as condições eu posso buscar antes. Por quê? Senão eu teria uma lei de 2013 que só ia conceder benefício no mínimo daí 15 anos, em 2028. Então eu não estaria amparando os segurados com deficiência. É o mesmo caso dessa assertiva aqui. Então, olha, ele está dizendo que não é possível o reconhecimento do exercício de atividade especial em data anterior à legislação a que teria incluído no mundo jurídico. Pode. Então, vamos mudar para a lei da aposentadoria do segurado com deficiência. É possível o reconhecimento do exercício de atividade na condição de segurado com deficiência em data anterior à legislação, né, que a teria incluído no mundo jurídico, certo? Então, nesse caso aqui, falando que não é, o item é incorreto. Para fechar, essa aula é pequena, né, até porque a gente não tem grande quantidade de questões a respeito desse assunto, eu vou chamar a atenção de vocês da súmula número 340 do STJ. Essa lei diz que a lei que se aplica à pensão por morte é sempre a vigente na data do óbito. Então, sempre na data do óbito. Então, eu não posso, a lei de hoje, mesmo que ela seja mais benéfica, aplicar para óbitos ocorridos ontem. Então, lei da pensão por morte é aquela vigente no momento em que o segurado falecer. Tá? Súmula 340. Diferente da questão anterior. Eu vou conceder o benefício de aposentadoria especial ou eu vou conceder o benefício de aposentadoria para o segurador com deficiência a partir da lei, da publicação da lei. Mas a atividade que ele exerceu nessa condição anterior vai poder ser incluída. Tá ok? Então, cuidado com esse tipo de questão. Se vier, a gente tem aí no máximo, estourando 2 assertivas. Tá?
Dê uma avaliada nessa aula, eu sei que ela é muito curta, né, mas o nosso curso, nesse caso, é de revisão, é um revisional, e nós vamos gastar mais tempo e energia com os benefícios da Previdência Social. Bom, aguardo na próxima aula, no próximo assunto. Até lá! Olá, meus amigos, minhas amigas! Gostou da aula da professora Adriana Menezes? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço do INSS? Então convido vocês a acessar o nosso site, lacconcurso.com.br. Pode ter certeza, meus amigos, minhas amigas, que aqui no LAC é o melhor custo-benefício da internet. O melhor custo-benefício da internet. Curso completaço, apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20. Pode acreditar? Pode ter certeza que você está entrando numa escola super séria, super competitiva. Aliás, para este curso do INSS, nós temos uma condição super especial. É uma cláusula de garantia especial. Você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante 3 dias, está estudando, não gostou, pode encaminhar um e-mail para a gente, pode encaminhar um e-mail diretamente para mim, lac.consultoria@gmail, coloca aí, Filipinho, para a galera, lac.consultoria@gmail, .com, né, sem BR, pode encaminhar para a gente aí, que eu digo para vocês o seguinte: encaminhou, não gostou em 3 dias, não gostou do curso, cara, papo sério, a gente devolve seu dinheiro integralmente, pode ter certeza. Tá certo, meus amigos? Então espero você, quero que você se matricule nesse curso nosso. Nós temos aí 5 turmas do INSS, tá certo? A primeira turma começou no dia 28/12, a segunda turma começou no dia 18 de janeiro, a terceira turma começará no dia 1º de fevereiro, a terceira turma, salvo engano, no dia 29 de fevereiro, a quarta turma, a quinta turma de reta final começa, salvo engano, no dia 14 de março, aí, a turma de reta final da INSS. Então vem estudar conosco nesse curso do LAC Concurso, que nós preparamos com muito carinho para vocês. Tá? Vai ser um prazer tê-los como aluno. Falou, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.